No sudeste profundo da Ucrânia, às margens do rio Dnieper, fica a cidade de Zaporizhia, que se situa dentro do oblast de mesmo nome. A Rússia tem controlado grande parte desse oblast desde setembro de 2022 e anexou ilegalmente as partes que controla. A chave aqui é a usina nuclear da região. O presidente russo Vladimir Putin quer mantê-la. A Ucrânia quer recuperá-la. Para manter o controle, Putin estabeleceu o que ele acreditava ser uma muralha intransponível de defesas aéreas ao redor de Zaporizhia. A Ucrânia acaba de realizar o impossível. Um enorme ataque de drones derrubou a muralha intransponível, o que pode preparar o terreno para um contra-ataque ucraniano. Segundo a United 24 Media, em 15 de junho, a Ucrânia destruiu 3 dos mais valiosos sistemas de defesa aérea da Rússia. Usando drones de inteligência, a Diretoria de Inteligência Principal, ou Diretoria de Inteligência Principal do Ministério da Defesa da Ucrânia, atacou várias vezes para tirar esses sistemas de defesa aérea do ar para sempre. O Diretoria de Inteligência Principal compartilhou no Telegram a façanha de um drone de ataque. Os mestres do Departamento de Operações Ativas do Diretoria de Inteligência Principal do Ministério da Defesa da Ucrânia detectaram e destruíram sistemas caros de defesa aérea dos invasores russos no território temporariamente ocupado da região de Zaporizhia. Putin está furioso. Ele contava com esses sistemas de defesa aérea para proteger suas tropas enquanto controlavam Zaporizhia e a usavam como base para mais ataques no sul da Ucrânia. Agora esses sistemas estão em ruínas. E em questão de horas, a Ucrânia destruiu o que Putin pensava ser uma muralha inquebrável de defesas, criando aberturas que podem permitir um contra-ataque no futuro. A Diretoria de Inteligência Principal compartilhou imagens dos ataques na Ucrânia no Telegram e YouTube, juntamente com a declaração de sucesso da missão, revelando exatamente como foi realizada. O vídeo em preto e branco de 43 segundos parece mostrar a visão capturada por um drone ucraniano em primeira pessoa. Ao se aproximar da posição de um sistema de defesa aérea russo Pantsir S-1, o Pantsir S-1 é o primeiro a reagir. Conforme o drone se aproxima, ele dispara um míssil na direção geral do veículo aéreo não tripulado da Ucrânia. O míssil erra completamente o alvo. Ele dispara para o ar em direção ao drone, mas passa voando inutilmente enquanto o drone segue em frente. Em seguida, a equipe do Pantsir usa o canhão de 30 mm do sistema de defesa aérea para abater o drone. Não se sabe se a arma acertou diretamente, mas o primeiro drone ucraniano não atingiu o alvo. A equipe do Pantsir, pensando estar segura, começa a mover o sistema após abater o primeiro drone ucraniano. Possivelmente para se esconder e não ser encontrado novamente pela Ucrânia. Sabemos disso porque os operadores de drones ucranianos superaram a equipe do Pantsir, enviando vários drones para realizar a tarefa. As imagens mostram que após o primeiro drone ser abatido, a visão muda para um segundo veículo aéreo não tripulado que também se dirige ao Pantsir em movimento. O drone acerta em cheio o módulo de combate do Pantsir. A última cena mostra o momento antes do impacto. Esse módulo controla os sistemas de mísseis e armas do Pantsir. Destruí-lo torna o Pantsir inútil. Ele ainda pode se mover e rastrear alvos próximos, mas não pode disparar, deixando a defesa aérea vulnerável a novos ataques. A destruição do Pantsir pela Ucrânia, por si só, já seria impressionante. Mas os operadores de drones do país não pararam por aí. Por volta do 19º segundo, as imagens do Diretoria de Inteligência Principal mudam para a visão capturada por outro drone. Este drone está em Zaporizhia, atacando um sistema de defesa aérea russo, assim como outros drones estão fazendo. Desta vez, o alvo é um Buk M3, um sistema de mísseis superfície ar, que supostamente é um dos melhores no arsenal de Putin. O Buk M3 fica indefeso enquanto o drone da Ucrânia ataca seu lançador autopropulsado. A filmagem é interrompida. Outro acerto direto, United 24 afirma que o ângulo indica que os drones ucranianos se chocaram com a seção de radar do Buk M3. Isso gera o problema oposto ao enfrentado pela Rússia, com seu Pantsir S-1 destruído. Onde esse sistema pode detectar, mas não mais disparar, o Buk M3 que a Ucrânia derrubou pode disparar, mas não consegue encontrar seus alvos.
é praticamente inútil. Se a Rússia quiser continuar usando o Buk M3 destruído, precisa atirar aleatoriamente contra alvos em movimento rápido ou levá-lo para reparos extremamente caros, se conseguir retirá-lo do campo de batalha. 2 dos principais sistemas de defesa aérea da Rússia foram eliminados em 24 horas. Não fosse um pouco de azar, poderiam ter sido 3 United 24. Há relatos de que a Ucrânia tentou atacar um sistema de defesa aérea S-300V enviando um drone para atingir o radar 9S-19 Imbir do sistema. É possível ver um padrão aqui, assim como com o Buk M3. Desativar o radar do S-300V impossibilitaria o poderoso sistema de defesa aérea de rastrear seus alvos. O ataque à Ucrânia falhou, mas não porque o S-300V o destruiu no ar, segundo o S-300V. Em vez disso, o drone errou seu alvo após se aproximar dele. Apesar disso, a Ucrânia demonstrou novamente que as defesas aéreas russas não resistem aos inovadores ataques de drones usados contra eles. United 24 afirma que não se sabe qual dos drones de sua enorme frota a Ucrânia usou nos 2 ataques. Contudo, o display de cabeça erguida e a interface do drone indicam que era do mesmo tipo recentemente usado pela Diretoria de Inteligência Principal para eliminar os ativos de defesa aérea russos na Crimeia. Isso também sugere que provavelmente seja o mesmo tipo de veículo aéreo, não tripulado, que a Ucrânia utilizou para destruir um helicóptero Mi-8 e 3 Pantsir S-1S em 19 de março. Sabemos o que a Ucrânia conseguiu realizar e o que realmente foi destruído. Começando com o míssil Pantsir S-1. A ameaça diz que o sistema é codinome Greyhound pela OTAN e que é um sistema de canhão e míssil antiaéreo autopropulsado. Vimos isso nas filmagens da Diretoria de Inteligência Principal. Um Pantsir S em Zaporizhia disparou mísseis e armas para tentar eliminar os drones ucranianos, mas falhou e foi destruído. O sistema utiliza os 5.7 e 6 equipados com uma 44 libras. Isso é suficiente para rasgar um drone e a maioria dos mísseis que se aproximam, supondo que acerte, é claro. Se este fosse um modelo base do Pantsir S-1, teria um alcance de 12,4 milhas. A Rússia criou algumas variações do modelo base, incluindo o Pantsir S-1M e o Pantsir S-M. Isso aumenta o alcance para 18,6 e 24,8 milhas, respectivamente. O reconhecimento do Exército detalha mais sobre as capacidades do sistema Pantsir S-1. O sistema pode carregar até 12 de seus próprios poderosos mísseis, 5,7 e 6. Seu canhão de 30 mm é um GSH-30 de duplo cano, que pode destruir alvos a uma distância de 2,48 milhas e uma altitude de 1,86 milhas. Os mísseis do Pantsir S-1 voam em velocidades subsônicas, um pouco abaixo da velocidade do som, o que indica que não são projetados para atacar jatos de combate ou mísseis de cruzeiros supersônicos. Drones e ameaças aéreas lentas são os alvos pretendidos. Mas, como a Ucrânia acabou de provar, o Pantsir S-1 também não é eficaz em atingir esses alvos. O sistema de defesa aérea pode detectar e disparar contra 2 alvos ao mesmo tempo, levando cerca de 1 minuto para lançar todos os seus 12 mísseis. O sistema também possui um modo passivo, que utiliza um canal infravermelho para rastreamento automático e processamento de sinal. O Pantsir S-1 possui um sistema adaptativo de controle de armas por radar e óptico multimodo resistente a interferências, permitindo que ele dispare mesmo diante de contramedidas de guerra eletrônica, segundo o Army Recognition. O sistema de defesa aérea é impressionante no papel, por isso, vários países, além da Rússia, o utilizam. O Missile Threat diz que os clientes de Putin para o Pantsir S-1 incluem Irã, Iraque, Jordânia, Argélia, Brasil, Arábia Saudita e Vietnã, entre outros. Todos estarão observando o que a Ucrânia realizou e podem perceber que seu sistema de defesa aérea russo de última geração não é tão eficaz quanto se diz. Isso será particularmente irritante, visto que o Pantsir S-1 custa cerca de 15 milhões de dólares, segundo o Kyiv Independent. A Ucrânia destruiu um sistema de armas caro, que será difícil para a Rússia reconstruir ou substituir.
Com a economia sofrendo devido às sanções ocidentais e aos gastos contínuos de Putin com sua invasão ilegal. Em seguida, temos o Buk M3, um dos sistemas de defesa aérea mais modernos da Rússia, que entrou em serviço em 2016, segundo Mizolari. Foi projetado como um sistema de médio alcance para as forças terrestres russas destruírem mísseis de cruzeiro, aéreos e balísticos táticos. Também deve ser capaz de atingir drones com seus mísseis de fragmentação de alto explosivo, que alcançam até 43 milhas. Mais detalhes vêm do Army Recognition, que diz que o Buk M3 é apelidado de Viking e é uma versão redesenhada do antigo Buk M2 da Rússia, que possui componentes eletrônicos mais avançados e um míssil mais letal. Uma bateria consiste em um par de lançadores, transporter, erector, launcher and radar 98317M e um veículo tele 98316M com cada lançador, contendo 2 fileiras de 3 contêineres de mísseis cada. Some com um veículo recarregador de 2 blocos de 6 mísseis à equação, e você tem uma poderosa ameaça de defesa aérea com 18 mísseis. É necessário. O reconhecimento do Exército afirma que o Buk M3 atingiu uma probabilidade de destruição de alvo de 99,99%, assumindo que ele seja de fato capaz de disparar um de seus mísseis. O drone ucraniano conseguiu driblar os sistemas de rastreamento do Buk M3, desativando a defesa aérea em Zaporizhia. Antes que pudesse disparar um míssil capaz de atingir Mach 8,7, o Buk M3 usa um radar de matriz em fase para rastrear e detectar alvos. Seus mísseis também possuem um robusto sistema de rastreamento com orientação de radar semi-ativo terminal e um link de dados de rádio que permite correções de trajetória. Porém, isso pouco importa quando o radar de matriz em fase falha em detectar um drone se aproximando. O Buk M3 parece ser mais eficaz contra alvos velozes em altitudes elevadas do que contra drones voando baixo e lentamente. Mencionamos que a perda do Pantsir Sun queima um buraco grande no bolso de Putin. Perder um Buk M3 é ainda pior. Cada um desses sistemas custa entre 45 e 100 milhões de dólares para construir, informa a Nova Voz da Ucrânia. Isso é enorme para a Ucrânia. Com estes ataques de drones, ela eliminou equipamentos de defesa aérea russos com um valor total entre 60 e 115 milhões. Porém, se esses fossem os únicos sistemas de defesa aérea eliminados pela Ucrânia, Putin conseguiria lidar com a perda. Mas não são, nada disso. Além dos vários Pantsir S-1S que mencionamos que a Ucrânia destruiu na Crimeia, em março, 2025 parece ser o ano em que a Rússia está perdendo muito de sua defesa aérea. Pode ser. O mesmo artigo da Nova Voz da Ucrânia, que nos deu o preço do Buk M3, relatou no dia 7 de abril que a Ucrânia conseguiu destruir 3 desse valioso sistema de defesa aérea em 24 horas. Drones foram usados novamente para realizar a tarefa. O United 24 também relata que operações anteriores dos operadores de drones ucranianos destruíram 2 sistemas 1L-125 Niobe SV. 2 dos 48 IA-6K, 1 Podlet da Rússia e um trio de 3N96 Castor II e 2 radares, todos os quais são ativos vitais. A Rússia precisa fazer vigilância aérea e atacar a infraestrutura ucraniana. Um outro ataque do 14º Regimento, separado de sistemas aéreos não tripulados da Ucrânia, em 8 de junho, também destruiu mais um Buk M3. O que presenciamos não são casos isolados, mas sim um padrão. A Ucrânia está ativamente mirando nos sistemas de defesa aérea russos em todo o território ocupado da Crimeia. Zaporizhia e outros locais estão sendo bombardeados semanalmente com drones de precisão, enquanto a Ucrânia tenta penetrar as defesas aéreas russas, abrindo possíveis oportunidades futuras no processo. Isso nos leva ao significado do ataque a Zaporizhia para a guerra na Ucrânia. Afirmar que a Ucrânia dizimou as defesas aéreas russas com 2 ataques de drones seria desonesto. Isso não aconteceu. Mas o que fez foi eliminar as defesas aéreas que protegem a rota da Ucrânia para uma das regiões mais vitais do país. Zaporizhia abriga uma usina nuclear que a Rússia capturou em um ataque sem precedentes, segundo o Wilson Center, em um artigo de 2022 cobrindo o ataque.
O centro afirmou que a Rússia fez várias ameaças para capturar a usina de Zaporizhzhia, incluindo provocar acidentes radioativos e gerar escassez de energia na Ucrânia. A usina também é a maior da Europa, com 6 reatores e capacidade total de 6 gigawatts. Quando capturada, a usina fornecia 10,7% da capacidade total instalada de geração de energia da Ucrânia e 44,3% de sua energia nuclear. Em resumo, a usina é vital para a Ucrânia e ela está sem ela há quase 3 anos. A Ucrânia tentou retomar a usina nuclear de Zaporizhzhia em outubro de 2022. Enviou forças especiais em um barco de patrulha para as margens do rio Dnieper, relata o Sunday Times, em abril de 2023. Essa equipe se uniu a outros 600 operativos de elite para invadir a usina nuclear e recuperá-la das forças russas. O Times entrevistou um oficial anônimo que participou da operação sigilosa. O plano era que essa batalha envolvesse apenas infantaria. Eles não poderiam usar artilharia contra nós, pois isso é uma usina nuclear, disse o oficial. Era o que a Ucrânia pensava. Os russos construíram uma defesa muito densa, minando tudo, acrescenta ele. Ao nos aproximarmos, eles puxaram tanques e artilharia e começaram a atirar em nós na água. Aparentemente, a Rússia está disposta a arriscar o uso de explosivos na planta, forçando as tropas ucranianas a recuar. O país não tentou retomar a planta desde então, pelo menos não em nenhuma operação conhecida. No entanto, a usina ainda é um alvo-chave para a Ucrânia. Em abril deste ano, o ministro da Energia ucraniano, Herman Galushenko, pediu aos Estados Unidos da América ajuda para recuperar a planta, segundo o Kiev Independent. Compartilhamos com os Estados Unidos da América o interesse em colocar a usina nuclear de Zaporizhzhia sob controle ucraniano e iniciar sua operação. Isso pode abrir novas possibilidades de cooperação entre nós, como na exportação de eletricidade. É evidente que a Ucrânia deseja retomar Zaporizhzhia para recuperar a usina nuclear. Destruir sistemas de defesa aérea russos valiosos, como o Pantsir S-1 e Buk M3, faz parte de uma estratégia para enfraquecer as defesas da Rússia na região. Para a Ucrânia, lançar um ataque total não bastará, mas cada perda causada pelos drones ucranianos enfraquece o controle russo sobre Zaporizhzhia. Esse é outro problema para Putin, que já enfrenta dificuldades para repor os sistemas de defesa aérea perdidos na Ucrânia. A cada ataque ucraniano, como os de 15 de junho, as defesas aéreas russas são ligeiramente enfraquecidas. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia já perdeu 1.187 unidades de guerra antiaérea. Putin está gastando de 300 a 350 sistemas de defesa aérea anualmente. Esses sistemas não estão sendo substituídos pelas novas defesas aéreas russas. A magnitude das perdas está obrigando Putin a redistribuir as defesas aéreas que ele havia posicionado em outros lugares para as áreas alvejadas pela Ucrânia. Já vimos isso na Crimeia. Em abril, o Jornal de Segurança Nacional informou que a Rússia está movendo mais sistemas de defesa aérea para a Crimeia. A Ucrânia segue atacando navios na frota do Mar Negro e instalações militares e de radar cruciais na península, tornando a movimentação russa mais desorganizada que o normal, com o transporte do novo equipamento parecendo descoordenado e caótico, segundo a revista. Isso significa que a transferência foi apressada, o que também significa que foi desesperada, reforçando a imagem de Putin cada vez mais desesperado com a situação da defesa aérea russa. Considere também o relatório de 9 de maio do Defense Express. Diz que a Rússia tem retirado sistemas de defesa aérea S-300 e S-400 do Extremo Oriente e da Ásia Central para substituir os sistemas. Está perdendo na Ucrânia. Pior ainda, esses sistemas retirados estão sendo substituídos por dummies 300 e 400. As versões simuladas dos sistemas são quase inúteis. E eles revelam que as diversas falhas russas na Ucrânia estão afetando sua habilidade de preservar sua influência globalmente. Esse é um bom benefício secundário dos ataques, como o ataque de 15 de junho em Zaporizhzhia. Quanto mais a Rússia enfraquece internacionalmente, maior a probabilidade de nações antes sob sua proteção se voltarem para o Ocidente. O Ocidente apoia a Ucrânia. O jogo de longo prazo é que o Ocidente se fortalece enquanto a Rússia enfraquece, fortalecendo a Ucrânia.
Cada sistema de defesa aérea que a Ucrânia destrói, como o Pantsir S-1 Buk, M3 e S-300, obriga Putin a reorganizar suas estratégias enquanto tenta manter as defesas aéreas da Rússia com suprimentos escassos. Por fim, em 15 de junho, a Ucrânia não só pensava no ataque, mas também se preocupava com a defesa. Em 17 de abril, The War Zone reportou um novo ataque mecanizado russo na Oblast de Zaporozhye. As forças de defesa do sul da Ucrânia relataram o ataque via Telegram. Grupos de assalto de vários regimentos do Exército de Armas Combinadas, 58 do Distrito Militar do Sul, lançaram um ataque em 16 de abril. O assalto envolveu pelo menos 320 pessoas, 40 veículos de combate blindados, 3 tanques e cerca de 12 bugs, segundo as forças de defesa. Aí reside um potencial problema para Putin, à medida que avançamos para o verão. Putin pode estar planejando uma nova ofensiva no sul da Ucrânia, usando o território capturado em Zaporizhia como base. A Ucrânia não pode permitir isso. Ao eliminar as defesas aéreas russas, abre caminho para fornecer apoio aéreo às forças terrestres. Isso repelirá o que pode se tornar uma ofensiva total ao sul mais tarde no ano. Mais uma vez, a Ucrânia desgasta as defesas russas. O objetivo, como tem sido desde o início da invasão de Putin, é retomar Zaporizhia. Agora, a Rússia tem 2 sistemas de defesa aérea a menos para impedir que isso aconteça. E não são apenas as defesas aéreas que está perdendo. A operação militar especial de Putin está diminuindo a influência da Rússia globalmente, como mencionado antes. Isso não poderia ser mais claro do que no Cazaquistão, que acaba de realizar uma notável traição à Rússia, tirando a pólvora das mãos de Putin. Aprenda mais no nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos sobre as recentes vitórias da Ucrânia contra as forças invasoras russas.